Boa noite aí, pessoal. Como é que tá? Sábado à noite. Todo mundo semana toda aí de bastante estudo aí, tenho certeza disso. Essa semana aí foi pesadíssima aí porque tô substituindo no Cível aqui, respondendo por 4 varas mais o juizado. E atendimento ao público, é tudo aqui. Então, defensoria pública, vocês têm que estar preparados para isso, né? Hoje aí nós vamos traçar as diretrizes do procedimento de apuração do ato infracional. Aproveitando o ensejo daquela alegação oral que eu fiz lá naquela audiência da terça-feira sobre apuração do ato infracional. E aí eu aproveitei o ensejo e deixei a deixa para vocês aí pra gente trabalhar esse tema hoje. Porque serão 5 questões de estatuto. Boa noite aí, pessoal. Pessoal aí de Campo Grande aí, poxa, Mato Grosso do Sul, estado maravilhoso aí que eu gosto bastante também. Então aí, aproveitando aquela audiência lá que eu fiz, uma alegação final lá em favor de um adolescente. E aí eu vou traçar essas diretrizes, porque são 5 questões que vão cair na prova de vocês do Defensoria do Mato Grosso. Eu creio que pelo menos 1 ou 2 sobre ato infracional. Isso é de praxe, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é um tema muito importante, porque a gente lida diuturnamente na defesa dos adolescentes. Recomendo aqui para vocês, ó, esse livro aqui, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente, Guilherme Barros, muito bom. Traz toda a legislação comentada, e inclusive traz a lei do SINASE lá, 12.594. Não se esqueçam de estudar essa lei, 12.594, que é a lei do SINASE, que é muito importante aí no tema ECA, né? E outra coisa que eu acho importantíssimo é a atualização do ECA desse ano, da lei trazida pela lei 3257 de 2016. Então vocês têm que pegar o código de vocês. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí eu acho que foi melhor agora, né? Melhorou aí, pessoal? Então, baixar a lei 3257 e fazer as devidas atualizações aí no código de vocês, tá? Vários artigos foram alterados, mas nada de substancial. E aí vocês têm que colar e copiar lá no código de vocês, que provavelmente deve cair a redação atualizada desse dispositivo. Beleza? Outra coisa, a repercussão lá da aula de véspera lá tá bem legal aí. Tô gostando de ver o pessoal com a participação aí. Será dividido lá em 2 blocos, né? O matutino e o vespertino. Das 10 às 12 horas será o Valério Mazzoli, vai falar sobre direitos humanos. E na parte da tarde, da 1 às 7, eu falarei sobre direito penal e legislação da defensoria. O Saulo vai falar sobre processo penal. O Cauê, que é defensor lá do Mato Grosso do Sul e Campo Grande, vai falar sobre execução penal, bem como algumas súmulas lá do STJ, STF, referente à matéria processual penal. O Rogério, que é defensor no Mato Grosso, vai falar sobre direito civil. E o Roger Feixas, que é defensor em Minas Gerais, vai falar sobre o novo CPC. Então aí nós estamos ajeitando os horários lá e vai dar tudo certo. Acho que vai ser muito proveitoso isso. Pessoal, estamos sem maiores delongas aí. A gente vai falar sobre a apuração do ato infracional. E na apuração do ato infracional, nós temos que observar o seguinte: o que é ato infracional? A definição de ato infracional ela é trazida pelo artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: ato infracional é todo o crime ou contravenção penal cometido por criança ou adolescente. Então, vocês pegarem o artigo 103, vai trazer essa definição aí de ato infracional. E o que seria criança?
o que seria adolescente? Vocês vão no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai trazer essa definição. Criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos. Já o adolescente é aquela entre 12 anos completos até a véspera de completar 18 anos. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, assim, adolescente seria aquele, então, compreendido 12 anos completo e 18 anos incompletos. Perfeito? Então, vocês vão na definição lá do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, lembrando que para o adolescente é imposto o quê? É imposto a medida socioeducativa para o adolescente. Já para a criança, se aplica só a medida protetiva. Então, as medidas socioeducativas são aquelas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem a internação, a semi-liberdade, a liberdade assistida, a obrigação de reparar o dano, dentre outras. Estas só se aplicam para o adolescente. Já as medidas de proteção, elas se aplicam para a criança e também podem ser aplicadas para o adolescente. Então, adolescente se aplica o quê? As medidas socioeducativas e ou as medidas de proteção. Já para a criança, você aplica tão somente as medidas de proteção previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, no procedimento de apuração de ato infracional, pelo artigo 152 do ECA, nós temos uma disposição lá que deve ser aplicada à legislação processual pertinente para o caso. E aí, como que seria isso? Se aplica subsidiariamente as regras do CPP no que tange a processo de conhecimento do ato infracional. Já para o sistema recursal, você aplica o novo CPC. Então, isso, vocês observem a redação do artigo 152 do ECA, ela traz isso, que se aplica subsidiariamente às disposições da legislação processual pertinente. E aí, no processo de conhecimento, você aplica o Código de Processo Penal, e já para o sistema recursal, você aplica o novo Código de Processo Civil. Perfeito? E aí, passando para o procedimento de apuração do ato infracional cometido pela criança, como que deve ser esse procedimento? Em primeiro lugar, a criança cometendo um ato infracional, que é aquele previsto no artigo 103 do ECA, ela deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, na forma prevista lá do artigo 136, inciso 1º, ele vai tomar a providência de aplicar alguma medida de proteção para a criança ou adolescente. E quais medidas de proteção o Conselho Tutelar pode aplicar? Ele pode aplicar todas do 101, exceto duas, que são as duas que caem na prova de vocês. Que é o quê? É a colocação... as duas que o Conselho Tutelar não pode aplicar: a colocação em família substituta, que só pode o Poder Judiciário, e a inclusão em programa de acolhimento institucional. Então, essas duas hipóteses do artigo 101, elas só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. Todas as outras do 101 podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, exceto duas que só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário, que seria o quê? A inserção em programa de acolhimento institucional e a colocação em família substituta. E aí, voltando ao procedimento do Conselho Tutelar, de apuração do ato infracional cometido pela criança, é aconselhável ao Conselho Tutelar registrar a ocorrência e encaminhar para a delegacia de polícia sem a presença da criança. Para o quê? Para preservar a intimidade da criança e evitar que ela seja exposta ao risco da atividade policial. Então, o próprio Conselho Tutelar vai encaminhar esse procedimento para a delegacia de polícia,
de preferência sem a presença da criança. E aí, deve-se notar que as crianças não se submetem à medida socioeducativa, mas sim às medidas de proteção. Isso é muito importante. Então, frisando, medida de proteção aplicada para as crianças, não se aplicam medidas socioeducativas. E aí, pessoal, então, resumindo, então, quem que vai aplicar as medidas de proteção para a criança, em caso de cometimento de ato infracional? Conselho tutelar. E cabe a ele encaminhar todas as providências para a delegacia de polícia especializada para que seja feito as providências cabíveis, certo? O Conselho Tutelar não pode aplicar duas, que eu já disse para vocês, o acolhimento institucional e a colocação em família substituta, porque são duas medidas de proteção aplicadas tão somente pelo Poder Judiciário. E aí a gente vai entrar no tema mais importante, que agora é o procedimento de aplicação das medidas socioeducativas para o adolescente, certo? Se o adolescente for apreendido em flagrante de ato infracional, segundo a redação lá do artigo 172 do ECA, ele deve ser encaminhado para a autoridade policial competente, que é o delegado de polícia, que em algumas comarcas é o delegado responsável por apuração de ato infracional. Então, no artigo 172, a apreensão em flagrante do adolescente, ele deve ser encaminhado à autoridade policial competente, certo? E aí, a gente vai ter que dividir agora esse procedimento em duas partes. Se o ato infracional for cometido com violência ou grave ameaça, a autoridade policial deve lavrar o auto de apreensão, e nesse auto de apreensão, ele vai ouvir as testemunhas do caso presente e vai ouvir também o adolescente. Na verdade, esse auto de apreensão é como se fosse o auto de prisão em flagrante, mas o nome correto, técnico, na infância, se chama de auto de apreensão e não auto de prisão em flagrante. Então nós temos alguns terminhos no ECA que são diversos do Código de Processo Penal. E aí, após lavrar esse auto de apreensão, ele vai apreender os produtos, instrumentos da infração. Por exemplo, se for um furto, tiver um celular, etc., a autoridade policial vai apreender aquele produto e vai lavrar o termo respectivo. Depois, também, poderá requisitar exames e perícias necessários para a comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Materialidade seria o corpo de delito do ato infracional. E a autoria para comprovar que foi o adolescente que cometeu aquele ato infracional. Então, com violência ou grave ameaça, o procedimento é esse. Está lá no artigo 173 do ECA. Agora, se o ato infracional for cometido sem violência ou grave ameaça, aí o adolescente vai poder ser prontamente liberado, comprometendo-se a comparecer imediatamente para o membro do Ministério Público, para que seja feita a sua oitiva informal. Porém, se não for possível a oitiva naquele dia, vai ser feita no dia útil subsequente. Então, isso no ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça. Porém, há uma exceção lá do artigo 176, que mesmo o ato infracional sendo cometido sem violência ou grave ameaça, pode ser imposta ao adolescente a sua privação da liberdade, em duas hipóteses. Vocês podem observar lá na redação do 176. Se for importantíssimo para a sua segurança pessoal ou para a manutenção da ordem pública. Então a redação do 176, parte final, ela é bem clara, que mesmo se não fosse em violência ou grave ameaça, o ato infracional cometido pelo adolescente, poderá ser imposta a restrição de liberdade a ele, se comprovar que possa trazer risco à integridade pessoal do adolescente ou a colocar em risco a segurança pública. Então essas duas hipóteses aí podem ser cobradas via de exceção para vocês na prova de primeira fase.
atentar para isso, para a redação do artigo 176 do ECA. E aí, caso o menor não tenha sido liberado, no caso, por exemplo, da infração do ato infracional ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o delegado encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público. Por isso, é muito importante a presença do membro do Ministério Público na comarca aos finais de semana, porque se há o cometimento de qualquer ato infracional, o membro do Ministério Público deve estar presente na oitiva informal. E aqui no ECA fala que a sua oitiva deve ser imediata. Ou seja, o membro do Ministério Público vai ouvir o adolescente no seu gabinete para que saiba o que aconteceu, e ele poderá, inclusive, conceder a remissão ao adolescente, conforme preceitua o artigo 126 do ECA, que fala que nesse caso do Ministério Público, essa remissão ela será na forma de exclusão do processo, certo? E aí, no ECA também traz a hipótese de que, se não for possível a oitiva imediata, o adolescente vai ser encaminhado para a repartição policial pertinente. E aí, qual que é o prazo que ele poderá ficar nessa repartição policial? Lógico que separado de adultos, etc. O prazo de 24 horas. No ECA, estabelece esse prazo de 24 horas, então, para que, caso não seja possível a oitiva imediata do adolescente pelo membro do Ministério Público, 24 horas na respectiva repartição policial, que aguardará esse prazo de 24 horas. Mas o ideal mesmo é a oitiva imediata, conforme preceitua o ECA, certo? E aí, finalizando isso aí, serão feitas as peças de informação, que na realidade é o nome técnico no ECA para o inquérito policial do processo penal. Então aqui não se chama inquérito policial, mas sim peças de informação, certo? E aí, o membro do Ministério Público então vai realizar essa oitiva informal do adolescente, será ouvido pelo membro do Ministério Público no seu gabinete. É uma oitiva informal, que não necessariamente será reduzida a escrito. Então a doutrina não exige que haja a redução por escrito dessa oitiva do adolescente. Então, no gabinete do membro do Ministério Público, ele vai ouvir o adolescente e vai tomar algumas providências. E quais seriam as providências que o promotor pode adotar, que estão contidas lá no artigo 180 do ECA? Pode promover o arquivamento dos autos, certo? Ele arquivar de plano os autos, ou conceder a remissão. Essa remissão tem uma peculiaridade especial, porque é a única que ela traz como consequência a exclusão do processo. No caso do arquivamento, ele será submetido a um procedimento muito semelhante ao artigo 28 do CPP, porque aí será submetido à homologação pelo magistrado que atua na infância e juventude. E caso ele discorde desse arquivamento, será remetido para o Procurador-Geral de Justiça para que mantenha ou não o arquivamento. Então, primeira providência que ele pode adotar é o arquivamento. E se o juiz da infância não concordar, aplica o procedimento semelhante ao do artigo 28 do CPP. Se discordar, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça. Segundo providência que ele pode adotar, membro do Ministério Público, é conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Isso aí vocês encontram no artigo 126 do ECA. Também, que a gente vai agora falar, a terceira providência que ele pode adotar é a representação à autoridade judiciária, ou seja, ele vai representar. A representação nada mais é do que a denúncia do ECA, certo? Qual que é a peça processual que um membro do Ministério Público vai elaborar para efetuar
representação? É ação socioeducativa. Então, a ação socioeducativa faz mediante uma representação, certo? E aí, eu já disse aqui da remissão ministerial, que ela é uma forma do membro do Ministério Público conceder um perdão ao adolescente. E isso poderá ensejar o que? A exclusão do processo. Pessoal, qual que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da remissão? A remissão ela pode ser aplicada pura e simplesmente, ou ela pode ser aplicada cumulativamente com uma medida de proteção, desde que essa medida de proteção não seja a internação ou a semiliberdade. Então, se for imposta a remissão ao adolescente, ou poderá ser imposto a ele uma medida de proteção, desde que não seja a internação ou a semiliberdade. Perfeito? E aí, a representação, que é a denúncia, entre aspas, do ECA, ela está prevista lá no artigo 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que ela pode ser deduzida, inclusive, oralmente. Então, atenção para a redação lá do 182, que pode ser cobrado na prova de vocês, se a representação necessariamente deve ser escrita. E a redação do 182 preceitua que é possível que a representação possa ser feita de forma oral. Atenção a essa redação, porque na prova de primeira fase de vocês, eles vão cobrar essas peculiaridades da lei seca. E a leitura desse procedimento, que está previsto ali no artigo 171 e seguintes, é de suma importância para vocês. Então, ela é reduzida geralmente por escrito, mas pode ser feita oralmente. E aí, ela independe de prova pré-constituída da autoria da materialidade. Então, ela pode ser feita por escrito, mas pode ser oral também. E aí, ela independe de prova pré-constituída em relação à autoria e materialidade. Isso aí vocês observam da redação do artigo 182, parágrafo 2º. Então, a representação, o promotor vai pegar tudo aquilo das peças de informações trazidas pela autoridade policial, vai fazer o oitivo informal do adolescente, e ele vendo que há motivos para a representação, ele vai representar mediante ação socioeducativa. E aí essa ação socioeducativa deflagra o procedimento de apuração do ato infracional. E aí, a partir do momento que ele termina a representação, ele vai arrolar as testemunhas, é como se fosse uma denúncia. E aí, ele encaminha, protocoliza a representação e a representação chega ao Poder Judiciário. E qual que é a providência que o juiz deve adotar ao receber a representação? Na representação também, não se esqueçam que o membro do Ministério Público vai ter que deliberar sobre a manutenção ou não da restrição da liberdade do menor. E aí, se for a internação provisória, qual que é o prazo máximo que o adolescente poderá ficar internado provisoriamente? 45 dias. Esse prazo cai, despenca nas provas de defensoria pública. Então, internação provisória, o prazo máximo que o adolescente possa ficar internado, 45 dias. Logicamente que ele tem que ficar num centro de internação de menores, que deve ser totalmente separado de cadeias públicas. Na minha atuação profissional como defensor público no início de carreira, já tivemos oportunidades de presenciar internação de menores sendo cumprido dentro de estabelecimentos prisionais. Isso é vedado de forma peremptória. Vocês nunca possam admitir isso, porque isso pode trazer até problemas profissionais. Inclusive teve um caso lá em Abaetetuba, no Pará, lá, que teve adolescente que foi internado dentro de cadeia pública, inclusive ensejou a demissão de juízes, de promotores. Foi uma coisa muito de grande repercussão. Então nunca pode um adolescente cumprir a internação provisória ou a própria internação propriamente dita
num estabelecimento prisional para maiores de idade. Para que isso ocorre? Porque não pode haver essa mistura. Porque o adolescente ele está em formação. E o ECA, o caráter dele é pedagógico. E não é do mesmo caráter do processo penal. Então são finalidades distintas, certo? Então, pessoal, ao chegar à representação no Poder Judiciário, cabe ao juiz designar a audiência de apresentação do adolescente. Essa audiência de apresentação, ela vai se dar numa audiência designada para esse fim, no qual o adolescente será apresentado à autoridade judiciária e também será intimado seus pais ou responsáveis a comparecer ao respectivo ato. Se o adolescente comparecer sem seus representantes, será nomeado, na forma do artigo 184, parágrafo 2º, um curador especial a ele, certo? E caso o adolescente não seja encontrado para audiência de apresentação, será proferido contra ele um mandato de busca e apreensão. Muito importante isso, porque se o adolescente não é encontrado, para que haja a realização da audiência de apresentação, é feito o mandato de busca e apreensão, na forma do artigo 184, parágrafo 3º, que diz o seguinte, não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandato de busca e apreensão, certo? Determinando sobre o prestamento do feito até a sua apresentação. Então, enquanto não for encontrado o adolescente, o processo ficará suspenso. E aí, se o adolescente estiver internado provisoriamente, ele será requisitado junto ao estabelecimento de internação de menores. Aqui em Barra do Garças, a comarca que eu atuo, existe um centro de internação de adolescentes. E aí, se for perguntado na prova de defensoria para vocês, qual que é o período de visitação do defensor público ao estabelecimento de internação de adolescentes? 2 vezes ao mês. Então, se perguntarem a vocês, quantas vezes o defensor público deve visitar o centro de internação de menores? 2 vezes por mês. Então, essa audiência de apresentação é o momento na qual o adolescente vai ser ouvido pelo juiz da infância e da juventude, que vai perguntar a ele sobre o fato, sobre o processo, e também vai ser ouvido o quê? Os seus responsáveis, os seus pais vão ser ouvidos. Que aí a gente vai fazer todas as perguntas sobre por que aquele adolescente cometeu aquele ato infracional, como é que foi a infância dele, como é que foi a criação, como é que está a educação. São perguntas que a gente vai chegar à conclusão da motivação do cometimento daquele ato infracional pelo adolescente. E aí, ao término da audiência de apresentação, o juiz concede 3 dias de prazo para que seja feita a defesa prévia. E aí, na defesa prévia, o mais importante é o arrolamento de testemunhas por parte do defensor público. Caso, então, o adolescente não tenha condições financeiras, será nomeado um defensor público para ele, que acompanhará ele na audiência e realizará a defesa prévia, no prazo de 3 dias. Que o mais importante é o arrolamento das testemunhas para serem inquiridas na próxima audiência. Audiência bipartida. Primeira audiência de apresentação, 3 dias de prazo para realização da defesa prévia, e aí, posteriormente, será realizada a audiência em continuação. Essa audiência em continuação, ela vai ser responsável para a inquirição das testemunhas. E aí, pessoal, na audiência de apresentação, vale ressaltar que o magistrado poderá se valer da opinião de pessoa especializada, de profissional qualificado, que vai trazer um laudo sobre a motivação do adolescente estar daquela forma, ou seja, um assistente social vai fazer um laudo sobre o adolescente, ou o psicólogo do juízo, perdão, não seria seria na realidade um psicólogo que vai traçar um perfil psicológico para ajudar o magistrado
a aplicar a melhor medida para o adolescente. Mas essa opinião do profissional qualificado, ela é indispensável? Não, ela é dispensável. O magistrado pede a realização dela se ele entender necessário. Caso não entenda necessário, não há obrigatoriedade dessa opinião do profissional qualificado. E aí, qual que é a próxima audiência, então, após a audiência de apresentação? Seria a audiência em continuação. Nessa audiência em continuação, foi aquela audiência que eu realizei na terça-feira, que eu passei para vocês. Todo aquele procedimento que culminou com a minha alegação final oral. E aí, são realizados o quê? A oitiva das testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. E aí, ao final, termina-se o procedimento das audiências, né? Ele é bipartido. Então, primeiro a audiência de apresentação, depois a audiência em continuação. Terminada a audiência em continuação, ouvida todas as testemunhas, é possível que o magistrado conceda a remissão judicial. Remissão, leia-se, perdão para o adolescente. Só que esse perdão concedido pelo juiz da infância e da juventude, ele traz o quê? A suspensão ou a exclusão do processo. Lembrando que, na oitiva informal, o membro do Ministério Público pode impor a remissão como forma de exclusão do processo. Aqui, nessa fase procedimental, o juiz poderá impor a remissão judicial, mas essa somente vai extinguir ou suspender o processo. E lembrando que a remissão pode ser imposta com outra medida de proteção, desde que não seja internação ou semi-liberdade. Onde vocês encontram isso? Jurisprudência maciça do Superior Tribunal de Justiça. Outra desencadeamento dessa audiência, terminada a oitiva, é aberto prazo de alegação oral para as partes. Primeiro, o Ministério Público, durante 20 minutos, prorrogável por mais 10, a critério do juiz, de poder realizar sua alegação oral, que ela vai deduzir, o representante do Ministério Público vai deduzir oralmente se ele entende que se aplica, qual medida socioeducativa vai se aplicar ao caso presente, ou se é caso de absolvição, ou outra medida socioeducativa que ele entender pertinente ao caso presente. E aí, após o Ministério Público, é dado 20 minutos para que a defesa realize a sua alegação oral, prorrogar por mais 10 a critério do Poder Judiciário. E aí, se vocês quiserem retornar lá no grupo, lá no WhatsApp, lá, eu fiz a alegação oral, na qual, nessa alegação oral, eu deduzi pela aplicação da liberdade assistida, combinado com a medida de proteção de tratamento contra as drogas para o adolescente, que eu vislumbrei que era a medida mais adequada ao caso presente, naquele caso que eu estava defendendo o meu adolescente, porque eu vislumbrei que a internação não era a medida mais correta. Porque colocar pura e simplesmente o adolescente dentro de um centro de internação de menores, você não vai resolver o problema da droga e também não vai fazer com que ele reflita sobre aquele ato. A liberdade assistida seria melhor porque ela propiciaria que ele ficasse não encarcerado e também que ele não pudesse ficar preso. E aí foi isso que foi o debate daquela audiência. Vou mandar um abraço aí pra Larissa aí que pediu um oi aí. Desculpa a interferência aí. E aí, pessoal, terminados os debates orais, o magistrado proferirá a sentença. E aí a sentença é o ato que ele vai decidir o processo pela aplicação ou não da medida socioeducativa ao caso presente. Pessoal, termina aqui com a pergunta: é possível a aplicação do princípio da insignificância no ECA? A resposta do Superior Tribunal de Justiça é que sim. Se aplica no processo penal, não há nenhum empecilho para que se aplique o princípio da insignificância no ECA. É muito comum que a gente peça a aplicação do princípio da insignificância. Outro questionamento que eu faço também é se é possível a aplicação da prescrição do processo penal ao ECA.
a súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça, Luciano, deixa eu terminar aqui, aí você faz essa pergunta na hora que eu finalizar, porque senão quebra o raciocínio aqui. É possível a aplicação da prescrição no Estatuto da Criança e do Adolescente? Também sim. Vocês vão encontrar isso, pessoal, na súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça. Isso aí, inclusive, já foi questionamento de várias provas que eu já peguei que questionam isso, se é possível a aplicação da prescrição no ECA. É sim. Então, finalizando todo esse procedimento, eu finalizo com isso, com a sentença, o último ato processual. E era isso que eu tinha para falar para vocês nesse sábado à noite aí. Eu queria deixar esse espaço agora, quem tiver alguma pergunta, possa fazer, que agora eu respondo tranquilamente aqui, tá bom? Então, eu peço que vocês façam leitura dos artigos 171 até o final do procedimento de apuração do ato infracional, que tudo que eu falei para vocês vai estar presente lá. E aí, lembrando também, pessoal, que o adolescente não pode ser levado no camburão, tá? Tem artigo expresso do ECA que veda isso. E aí pode ser perguntado para vocês se o adolescente pode ser transportado lá na parte de trás da viatura policial. Não pode, tá? Vocês não podem admitir como defensores públicos isso. Então era isso que eu tinha para falar. E aí, abro aqui para as perguntas. Então, eu não sei como nós vamos fazer essa transmissão lá pelo Periscope, porque parece que a gente vai fazer fechado, só para o pessoal que efetuou o pagamento. Repete a pergunta aí que da remissão. Faz de novo a pergunta da remissão aí que sumiu aqui. Estou aguardando a pergunta da remissão. Se a remissão pode ser concedida antes ou depois. Então, ó, remissão, na oitiva informal, você tem a remissão feita pelo membro do Ministério Público, que ela é feita na oitiva informal, ela é como forma de exclusão do processo. Então, ela é bem no início do procedimento. E aí, há a possibilidade da remissão judicial ao final da audiência lá da audiência de apresentação. E essa remissão judicial, ela pode ser como forma de suspensão do processo ou forma de extinção do processo. Entendeu? Essas são as diferenças, em linhas gerais, das remissões. Eu acho que eu fui claro aí, né? Acho que é o Luciano que mandou, né? Então é isso aí, pessoal. Espero ter respondido aí. Qualquer dúvida, coloca à disposição meu e-mail aí, que é dudu@hotmail.com. Tô no Facebook lá também, quem quiser fazer pergunta lá. O Instagram também é Dudu Goiânia. O Facebook é Carlos Eduardo Freitas de Souza. E se vocês quiserem fazer qualquer outras perguntas, estou à disposição de vocês. Estou na torcida aí para que vocês, nessa reta final aí, praticamente 2 meses aí da prova da Defensoria do Mato Grosso, que vocês tenham êxito aí nos estudos aí. Recomendo também, pessoal, que vocês façam a leitura da Constituição Federal, pelo menos uma vez por semana. A leitura completa, principalmente dos capítulos a Direitos e Garantias Fundamentais, o capítulo lá da Defensoria Pública. É um decoreba que eu acho muito importante para que na primeira fase vocês não tenham erros de questões dadas. E constitucional é uma matéria que sempre cai Constituição seca. Então, dica final é essa, leitura obrigatória semanal, principalmente no sábado. Vocês pegarem a Constituição, dá uma dissecada nela aí, tá bom? Uma boa noite a todos aí. E, que legal, França, valeu aí pelo elogio aí. A Francineia está ajudando a gente muito na organização do nosso aulão lá. Agradeço demais. Aqui de Barra do Garça, um grande abraço para vocês aí. O calor aqui imenso, 38 graus aqui fora. E assim, a energia positiva aí para vocês. Estou muito animado, muito feliz de poder ministrar aula de penal e de legislação da Defensoria para vocês. Vou preparar muito forte o material aí. Espero que vocês gostem e que seja proveitoso para vocês. E aí,
a gente marca posteriormente outro periscope aí sobre outro tema, tá? Esse tema do ECA é muito importante, acho que fui bem claro aí, e me coloco à disposição para qualquer outra indagação. Não falar francês não tem como. Um abraço aí, boa noite a todos, pessoal de fora aí.